Vamos lá, abençoado. Vamos agora estudar um pouquinho do livro de Números na sua escola bíblica diária, 6.6 minutos. O autor, Moisés, o livro de Números faz parte do Pentateuco. O título grego que sobrevive no título em português enfatiza os dois recenseamentos registrados, mas que estão longe de ser o elemento mais importante do livro, tá? Apesar do livro de Números, um livro que fala sobre números, mas esse não é o ponto principal, não é o ponto mais importante do livro. Não é o ponto chave do livro. Vamos ver que existem muitas preciosidades nesse. O verso chave está lá no capítulo 14, no verso 22 e 23. Que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará à terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Isso fala exatamente de um ponto-chave em Números, porque em Números está, nos capítulos 13 e 14, a questão da incredulidade do povo diante do desafio da conquista da terra prometida. Eles o quê? Eles se apavoraram. E no apavoramento, no meio ao medo, houve o quê? Houve muita blasfêmia. No meio ao medo, houve o quê? Ingratidão. E era um povo que viu a glória. Viram os sinais, mas duvidaram de Deus depois. Puseram Deus à prova. Será que Deus vai conseguir nos levar a conquistar a terra prometida? Então, queridos, por que esse versículo ele é chave para nós? Justamente porque ele nos dá o quê? Um dos pontos centrais do livro de Números, que é o quê? A peregrinação no deserto. Agora vamos ver o tema e o propósito. Uma viagem que deveria ter durado apenas alguns dias, se tornou uma agonia de 40 anos. Da derrota simplesmente por causa do quê? Da descrença e da desobediência. Devido ao povo não ter crido na ação de Deus, que Deus levaria eles à conquista, eles o quê? Entraram em desobediência, entraram em descrença. E aí, queridos? E aí aconteceu o que aconteceu. Eles ficaram 40 anos no deserto. Outro tema importante no livro de Números é que é o cuidado de Deus. O cuidado contínuo de Deus com o povo. Uma vez e outra vez, independentemente da rebelião e incredulidade, ele miraculosamente fornecia o quê? As necessidades para o povo. O povo teve maná, as roupas deles não se gastavam, Deus fornecia tudo. Ele deu castigo, mas também deu o quê? Deu escapatória. Então, assim, Deus é justo, Deus é santo e Ele é amoroso. Ele providenciou tudo para aquele povo viver aqueles 40 anos no deserto. O livro de Números fala muito sobre isso, sobre o cuidado de Deus. Os capítulos principais, como já foi dito, é o 13 e o 14, que fala exatamente daquele momento que o povo, que os 12 espias vão até a terra prometida. 10 deles começam a reclamar, começam a murmurar, e apenas 2 têm fé, que é Josué e Caleb. Foi um ponto crítico para a nação, porque naquele momento a mão do Senhor pesou e eles ficaram o quê? Rodeando o deserto por 40 anos. Como Jesus se revela? Talvez o ponto mais importante seja aquela experiência em que foi levantada a serpente. As pessoas ficavam doentes, aliás, as serpentes mordiam, e as pessoas tinham que olhar para a serpente no alto para ficarem curadas. Talvez não há lugar, não há questão mais clara que fala da cruz de Cristo, da sua crucificação, do que essa experiência que está ali em Números 24. Depois você vai lá e vê, muito forte isso. A rocha que saciou a sede do povo também é um tipo de Cristo. Cristo é água viva, o maná diário. Fotos de Cristo como o pão da vida que desce do céu. O maná diário é um dos mais lindos tipos de Cristo.
Porque Cristo é o pão da vida. E Deus deu um pão da vida para aquele povo que era o maná. Bom, a pessoa e o caráter de Deus. Deus se manifesta muito poderoso em Números com relação à questão da provisão sobrenatural que ele dá para o povo. Ele usa diversos meios para o quê? Para prover o povo, como o maná, as cordonizes, a roupa que não se gastava, como a nuvem que acompanhava o povo à noite. Deus ele se mostrou muito poderoso, com fenômenos, demonstrando fenômenos de grande poder. A experiência com a serpente de bronze. Isso tudo são demonstrações do poder de Deus. Mas ele também se ira. Nós vemos também a expressão da ira de Deus. A nação incrédula em Cádiz. A questão contra o violador do sábado, que está ali no capítulo 15, que é muito forte. E a ira de Deus contra o próprio Moisés, ali no capítulo 20. Nós vemos Deus o quê? Manifestando a ira dele também. E da mesma forma a gente vê a misericórdia de Deus. Certo? A despeito de todos os fracassos daquela geração, das falhas, Yahvé se manifesta misericordioso, poupando aquele povo e levando ele para a terra prometida. Ele leva o povo, ele leva a outra geração, mas ele leva o povo. E ele tem uma grande misericórdia provendo para o povo. Isso mostra também uma outra característica, que é a fidelidade de Deus para quê? Para a promessa dele. A promessa que ele fez para os patriarcas. Ele traria uma grande nação. E ele o quê? Ele preserva. Apesar que uma geração inteira não entrou, mas a outra entrou. Então, assim, nós vemos de forma poderosa a ação de Deus, sendo muito misericordioso, sendo fiel para com o povo. Então, querido, o livro de Números tem tanta coisa preciosa que encanta a gente também.